Boa noite a todos, meus irmãos, irmãs e amigos. Primeiro que entrar, os primeiros que entrarem, se puderem dar o retorno se estão ouvindo o meu áudio, tá bom? Por favor. Quem está entrando aqui? C. Cravo de Souza. Jaqueline entrou. Os irmãos, se puderem confirmar para mim a questão do áudio, tá bom? Se tá saindo bem aí a minha voz, a imagem, se está tudo certo. Só para eu saber, vou dar mais uns 2, 3 minutinhos até chamar a minha amiga Jaque Alves aqui. Quem entrou aqui? Joelma. Saturnina também entrou. O pessoal acenando aqui como faz. Pessoal, o áudio tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Por favor, se puderem me dar o retorno, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Boa tarde. Quem tá entrando aí, não dá pra ler o nome da pessoa direito. O Ícaro também entrou. Cícero de Souza, boa tarde, meu amigo. Boa noite já, né, Ícaro? Tá certo você, eu que errei. Primeiro do boa tarde já foi embalo. A paz, Adriana. O áudio tá bom. Um me respondeu. Os outros conseguem ouvir também? Pastor, manda um abraço para São Luís do Maranhão. Jonathan. Jonathan, um grande abraço, meu querido. Um grande abraço a você e a todos da sua casa aí, tá bom? A Jaqueline, se estiver me ouvindo, quiser mandar o convite também, só para eu poder fazer aqui, Jaqueline, porque eu não sei se eu consigo, né? Nunca mexi nisso também. Angola! Puxa, que bacana, meu amigo. Tá de Angola aí nos vendo, é? Que felicidade, hein? Jaqueline, consegue mandar para mim o convite para participar, por favor, minha amiga? Deixa eu só arrumar minha anotação aqui. Jaque Alves. Ah, apareceu. Vamos ver se vai dar certo agora. Ah, Conseguiu me ver? apareceu. Agora estou, Jaqueline. Tudo bem, Jaqueline? Boa noite. Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Tá, tô ouvindo bem. Deixa eu só aumentar meu som aqui. Eu tô sem fone. O retorno para você tá bom também, Jaqueline? Tá ouvindo? Tá, eu tô conseguindo ouvir numa boa. Ah, então tá bom. Você convidou o pessoal aí do seu Instagram para participar da live com a gente também? Consegui. Eu fiz a postagem, né? Só que sextou é complicado. Eu não tinha pensado nesse detalhe. Verdade, É, sextou eu na pensei live só depois. depois também. É. Ah, mas é bom que fica gravado também depois, né? Daí não tem problema, eu acho. Sim. Tá bom. Queria cumprimentar os irmãos, os amigos que estão acompanhando essa live. E o pessoal do meu Instagram me conhece, claro, né? Eu sou o pastor Rafael César, eu sou pastor de linha reformada da Igreja Resgatar aqui em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. E minha vida é só isso, né? Eu sou só pastor, fui militar 10 anos também. Como o nosso assunto é a respeito de armas, eu acho que eu posso falar um pouquinho também em relação a isso daí. E eu sei que a Jaqueline conhece muito mais que eu, Jaqueline, em relação à prática do armamento aí. Mas, por Há um exemplo, eu já pouquinho, tirei. né? Eu sou ainda uma aluna, uma bebê ainda no mundo do tiro. Eu falo que a gente é um eterno aprendiz aí no mundo do tiro, porque quanto mais a gente Exato, estuda, mais a gente entende o tanto que é complexo, tem muitos detalhes, né? claro. Mas estou estudando ainda.
Olha, eu já tirei com diversas armas, né, nesses 10 anos que eu fui militar. E eu sempre, às vezes, tirava um sarrinho no meu comandante, porque eu já tinha atirado de ponto .50 antiaérea, e ele nunca, né? Aham, Eu acho que aham. você também não, né? Do qual? A ponto .50 BMG? Isso, a Abrão? antiaérea de helicóptero, né? Então, Fez um eu cursinho. atirei, só que eu atirei nos Estados Unidos, né? Não foi aqui. É. Ah, Aham. sim. Eu fiz um Maior do curso que em eu, Canoas. praticamente, a arma. Eu fiz um curso em Canoas em 2007, realmente é maravilhosa aquela arma, né? Sim. Jaqueline, se apresenta aqui para o pessoal, né? E quem você é, como você trabalha, aquilo que você defende, onde mora, fica à vontade, tá bom? Tá. É, eu vi que tem alguns seguidores meus, né? E eles já sabem um pouco sobre mim, mas aqueles que são seguidor do pastor aí, eu me chamo Jaqueline, sou ativista pro arma. É, na minha profissão, eu sou contadora, né? Eu sou servidora como contadora e também cristã, né? Eu acho que de tudo isso aí, o que mais realmente é essencial para mim é ser cristã mesmo. E não é que eu fui cristã, eu sou armamentista e estou trazendo o cristianismo para entrar como base. Não, eu sempre fui cristã e eu busquei, quando eu entrei no mundo das armas, fazer ativismo, saber se realmente estava condizente com a minha fé, né? Sim, E é isso. claro. Eu e a Jaqueline, a gente estávamos conversando um pouco antes, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes elas se apegam a algo, então elas acham, tentam procurar alguma brecha na Bíblia para corroborar com aquilo que elas gostam, né? E não é esse o nosso objetivo, né? Tanto é que eu quero mostrar aqui, biblicamente, o que a Escritura fala a respeito de armas. E se você tiver alguma dúvida, você pode ir mandando aí também. Eu não sei se eu vou conseguir ler, né? Porque fica passando rapidinho aqui. Mas eu fiz uma caixinha de perguntas, Jaqueline. Eu até esqueci de avisar você, acho que anteontem. Aham. E as dúvidas são sempre quase que as mesmas, né? Olha, mas Jesus nos mandou amar, mandou-se tomar um tapa do lado direito e virar o lado esquerdo. Como que o Uhum. cristão age numa situação dessa daí, né? O mandamento de Jesus não é amor. Eu tenho até um videozinho no meu Instagram que eu fiz ontem, Aham. anteontem, que fala sobre isso, né? Que Deus nos mandou amar e muitas vezes se armar contra o inimigo. Então a gente precisa ir para a Escritura para saber de fato o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. O irmão me perguntou assim: Olha, mas Jesus nunca pegou em arma. Eu disse: Quem falou? Ele pegou na arma que tinha da época, né? Que era o Azorrague. Deu uma Sim. chicotada, virou mesa para tudo que é lado ali. Então, não só isso. Jesus, além de fazer isso, ele diz na Escritura que ele mandou os seus apóstolos também se armarem na questão das espadas, né? E muitos dizem ali, não, mas eles foram burros. Tanto é que Jesus disse a eles assim, olha, basta, no sentido de basta de que vocês não entenderam. Não, o basta ali, a palavrinha grega, é justamente suficiente. Ou seja, duas são o suficiente. Então, a gente vê isso por toda a Escritura, não apenas no Novo Testamento, e principalmente no Antigo também. Eu creio que você conhecia essas passagens aí, né? Conhecia? Sim. Porque, é igual eu te disse, quando eu comecei a ser mais forte no meu ativismo pro arma, eu queria ter uma base bíblica também, né? Eu não busquei a Bíblia para me justificar, mas eu busquei a Bíblia para poder confrontar aquilo que eu estava acreditando. E aí eu fui nessas passagens, né? Essa passagem mesmo, né? Basta quantidade de armamento, essa questão de amar o próximo, né? Eu ficava, cara, será que é amor ao próximo eu ter uma arma? É sim. Ah, quando você tem arma, não significa que você vai pegar sua arma, hoje eu vou pegar minha arma e vou sair, vou matar alguém que eu Exato. briguei, que eu estou chateada. Não, não é isso. É, é só no limiar mesmo. É quando você está no limiar da situação. É na defesa da vida. Então, isso que é amor ao próximo. Em todas as outras circunstâncias, a Jaque vai tentar o quê? Ponderar, perdoar, deixar a ira passar. Agora, no Exato. limiar, não. Se for de noite, entrou na minha casa, eu não tenho outra saída, aí o meu amor próximo, não é que ele vai ser deixado de lado, mas ele não vai ser antes de ser o meu amor próprio, né? É tanto que o Exatamente. mandamento, o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Sim, É como a sim, nós mesmos. Então, quando a gente ama o próximo nesse respeito. Se ele excedeu e for no limite, aí, infelizmente, é no limite. Eu até falei pro outro pastor, eu falei, eu torço para não precisar de usar minha arma, porque eu sim, ficaria muito triste. Mas se eu precisar, eu não vou me negar. E todos os exato. dias eu coloco na minha cabeça, se eu precisar, eu vou usar. Sim. E treinada para isso, né?
Eu Por exemplo. treino, eu tô cada vez mais tentando ser um pouco melhor para isso, para não errar. Exatamente. Você falou a questão, né, eu não sei se os seus seguidores, se a maioria são cristãos também, né, mas você citou a questão, olha, se alguém entra na minha casa, né, e pula ali, Êxodo capítulo 22, verso 2, diz assim, olha, se um ladrão for achado arrombando uma casa e ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. É justamente essa situação que você acabou de escrever, né? Um ladrão entra na sua casa e à noite não tem como você pegar, acender uma lanterna para ver se ele tem um simulacro, se é uma arma de verdade, se é uma faca, né? Não dá, se é uma airsoft, que hoje em dia engana Sim. bastante, então não tem como fazer. E a Bíblia diz: se um ladrão pular na sua casa, né? A questão da propriedade privada a gente vê muito na Escritura também, e você, por conta disso, você o ferir e ele morrer, você não vai ser culpado. Então, até o meu filho está acabando de fazer um outro videozinho sobre isso, né? Que realmente não é pecado quando você mata em legítima defesa com base naquilo que a Escritura diz. E até na nossa lei, né? Na nossa lei, ainda que conte como crime, é um crime que você não paga por esse crime. Não é que não é crime. É um crime, não deixa de ser homicídio, mas você não vai pagar por esse homicídio justamente por conta disso. Mas, Ou seja, a gente também obedece à lei dos homens, né, pastor? exato, E é o que a Bíblia exatamente. sempre deixa muito claro para a gente obedecer à lei dos homens, né? Então eu peguei minha arma, registrei minha arma e só espero utilizar numa situação que não tiver outras formas de serem resolvidas, né? Sim, sim. E deixando bem claro também, né? As pessoas precisam entender que quando a nossa vida é colocada em risco. Olha, você está no celular distraído, por exemplo, no centro de São Paulo, alguém passa e toma o seu celular. Pô, você não vai descarregar a pistola nas costas dele por conta de um celular. Nesse caso aí, o que a gente tem que fazer é fazer o quê? Aceitar perder, né? Como diz os cariocas, né? Perdeu. A gente precisa E, aceitar esse tipo de coisa. e assim, pastor, é aquilo, né? Foi até bom você ter citado esse exemplo, porque é o que eu falo para muita gente. Não usa um exemplo para a vida inteira. Sempre tenha na mente duas, três, quatro tipos de solução do problema. Uma vez eu fui Sim, assaltada com arma, né, com arma de fogo, e o rapaz só pediu meu celular. Naquele momento, por todo o ciclo que eu fiz de observação, eu não estava armada, ele só pediu o celular, eu vi que o bandido estava nervoso, a única coisa que eu fiz foi entregar o celular. Já em uma outra situação, eu saí do clube do tiro, eu estou armada, eu tenho que ter um certo cuidado. Porque se o bandido me ver armado, ele não vai pensar, ela é um atirador esportivo, eu não vou matar. Então, se você estiver exato. armado, aí já é outra reação. Aí você vai ter que estudar se vale a pena reagir, não por conta do celular, mas para você Sim, não ter a vida ceifada, porque ele pode te confundir com um policial. Mas até isso exato. você precisa estudar, você precisa analisar o ambiente. Ah, não dá para fazer isso? Dá sim. Eu sempre que eu saio de casa, eu penso. Se eu tô saindo com a arma, eu penso. Se acontecer X situação, como que eu vou reagir? Então a mente da gente é preparada assim também como é preparado para outras coisas da vida cristã. A Sim, gente vai pensando justamente, vai se exercitando para a gente conseguir cumprir. Não é sim, com simples, não certeza. é fácil, mas o treinamento vai ajudando a gente chegar a essa proximidade da realidade. Não é tipo, Exatamente. nunca reaja a um assalto de um celular. E nem sempre reaja. A Exato. sua situação armada, ela tem que ser analisada. Porque se o cara pegou o celular e vazou, você não precisa pegar nas costas do cara e atirar. Sim, exatamente. Mas se o No cara está quartel te a gente. ameaçando e possivelmente ele vai ter acesso à sua arma, aí já é outra coisa, você tem que reagir. Exatamente. Com certeza. No quartel a gente chamava isso de uso comedido da força. Você saber, né, Exatamente. a forma que você vai agir. E um exemplo disso aconteceu em São Paulo há aqui há alguns anos. Você deve se lembrar daquele episódio onde estava a Cabo Kátia, né, na frente da Uhum. escola, com várias outras mães. E então veio um assaltante ali e crianças perto. O que que ela fez? Ela sacou a arma dela, se deu 3 tiros, se eu não me engano, né? Neutralizou ali e o assaltante caiu. Porque ali era um risco grande para as mães, para as crianças. Então ela, como uma policial já preparada para aquilo, agiu da forma correta. E eu Sim. vi alguns comentários depois, algumas pessoas dizendo assim, porque depois acho que um carro parou, né, antes. Ele Uhum. caiu e o carro parou antes. Pessoal, tinha que ter passado em cima, tinha que ter atropelado. Eu falei, não, isso não. Né? Ela fez o suficiente. Então, a partir do momento que você parou Exatamente. aquela ameaça, já é o bastante. Você não precisa continuar. E a gente citou alguns exemplos do Novo Testamento, mas no Antigo a gente vê mais ainda, né? Por exemplo, Neemias ele está ali construindo os muros e o perigo inimigo era iminente. Então, o que que Deus manda fazer? Deus manda assim, olha, peguem colher de pedreiro numa mão e a arma na outra mão.
Inclusive as mulheres estavam armadas ali para defender o povo. Então a gente vê por toda a escritura essa questão da defesa. No livro de Esther é a mesma coisa. Deus quis livrar o povo, fez o que para o povo? Olha, se arme. E a punição que Deus dava quando ele queria realmente punir o seu povo, uma das formas era extinguir as armas. Quando ele fez com que Israel não tivesse mais ferreiros, que era quem fabricava as armas, né? Quando Uhum. tivesse cancelado a fábrica da Taurus naquela época, né? Sim. Então, o que É que porque era Deus fez? Olha, era a idade do ferro, né? Já tinha passado os períodos exatamente. paleolíticos e tudo, né? Exatamente. Então, só tinha ferreiros no povo filisteu, nos inimigos. Israel não tinha. Foi Uhum. uma forma do quê? De Deus punir o povo, fazendo o quê? Tirando a possibilidade de se defender. Então, a arma na escritura, ela jamais é vista como algo negativo. Ela é vista como uma forma de defesa, assim como nós vemos também hoje, né? Eu gosto daquela frase de George Washington, que ele diz que um povo livre precisa estar armado. E na escritura também. Quando o povo estava armado, o povo era livre. Quando o povo era escravizado, é porque tinha perdido o direito de se defender através de suas armas, né? Sim, e nisso eu vejo tanto que foi aí que eu fui estudando mais, né, para poder, Deus, eu tô no caminho certo ou eu devo parar? E cada vez mais eu só me certifico de como a palavra de Deus ela é muito linda em tudo que é de Gênesis e Apocalipse. Você não vai chamar alguém de Senhor dos Exércitos à toa. Sim. Você não vai chamar Deus Deus de está Senhor dos Exércitos à toa. Não existe exército sem arma. Os anjos. Senhor da creche, a- a- né? exatamente, a figura representativa de um anjo é ele armado. Mas para você ver que há armas, mas também há justiça. Você não pode simplesmente, eu vou me armar e achar que todo tipo de atitude vai ser justiça. Não é assim. Então precisa Exato. ser de fato equilibrada. Mas dizer que não é e que a pessoa que é armamentista ela está tentando usar o texto bíblico para poder corroborar, não é o contrário. A pessoa que já é cristã, ela está de fato aplicando a Bíblia como ela é. Ela está vivendo aquilo que está na Bíblia. Com certeza, Jaqueline. E eu sempre falo, né? Se a pessoa ela não quer ter uma arma de fogo, isso é um direito dela. Sim, É escolha de cada um, né? Mas ela não pode, nem como cristã, afirmar que é errado um cristão possuir uma arma de fogo. Isso aí só mostra um desconhecimento tanto bíblico como histórico. Porque desde que o mundo é mundo, a gente vê, né? Por exemplo, 1 Samuel fala isso, né? Em toda a terra de Israel não havia ferreiro. Então, por conta disso, o povo foi escravizado. E se você estudar um pouco da história, não só do Ocidente, né? A história de todo mundo, você vai ver que constantemente os ditadores, uma forma que eles tinham de dominar o povo era fazendo o quê? Desarmando. Mao Tse Tung, ele tem uma frase que eu até anotei, que ele diz assim, olha, todo poder político vem do cano de uma arma. O Partido Comunista precisa comandar todas as armas. Desta maneira, nenhuma arma jamais poderá ser usada para comandar o partido. Ele sabe, dali que vem o poder. Então, o que ele faz? Olha, as armas precisam todas estar do nosso lado e não do lado deles. sim. E olha, um exemplo clássico é Cuba, né? Basta olhar para Cuba nos jornais de hoje. O povo lá, né, passando fome, necessidade, morrendo e querendo fazer alguma coisa, só que tem o quê? Estilingue, pedra e pau na mão, porque o povo já fez o quê? Na verdade, o governo já fez o quê? Já arrancou a arma de todos ali. Ou seja, não tem como você se defender, né? Você pode olhar o regime também da China, né? Que é o Sim, primeiro país em perseguição de cristãos, né? Tem um mapa lá no Portas Abertas e você percebe que lá não existe arma na mão do povo, né? É só o exatamente. exército voltado para o próprio partido. Então são essas coisas que demonstram o quanto nós cristãos saímos da verdade bíblica, né? A gente largou a verdade bíblica para poder estar no nosso conforto, na nossa paz. Porque armas exigem responsabilidade, exige conhecimento, de nós cristãos exige conhecimento da Bíblia para a gente continuar seguindo ela, né? Mesmo tendo uma arma. Daqueles também que não querem ter arma, a gente tem que ter conhecimento, por quê? Porque você não pode negar a existência dela e a corroboração dela, biblicamente falando. Então, Sim, assim, há de convir que saber bem a Bíblia tira o cristão dos viés ideológicos que são contra cristãos. É só o sim, comunismo ali, né, na sua divulgação, é que prega contra a arma. E ele também prega exatamente. contra cristãos. Então, a gente não pode apoiar um regime que caça nossas cabeças, né?
Com certeza. Não, o desarmamento da população ele tem um único objetivo, é o controle social. Isso em toda a história é isso que a gente vê. Por isso que eles não querem deixar a população armada. E isso Sim, mundialmente a gente vê na história acontecendo, na história do Brasil, pelo menos até o que eu conheço, o primeiro registro da política de desarmamento aconteceu em 1815, né? O Brasil descoberto em 1500, 1815 começou com que os fabricantes de armas eles poderiam ser mortos, porque o objetivo da coroa portuguesa não era só vou mostrar que eles atender estavam aqui rapidinho, pastor, preocupados. mas pode continuar, Né? tá? Continuar. Tá bom. O objetivo da coroa portuguesa não era defender, né? Eles estamos preocupados com os brasileiros de forma alguma, até mesmo porque os níveis de criminalidade no Brasil colônia eram baixíssimos. Mas ainda assim, o objetivo deles era apenas não deixar que o povo se armasse para eles não poderem tomar conta de, no caso aqui, da nossa terra, né? Que hoje é nossa. E olha para você ver a diferença. Enquanto a coroa portuguesa tentava tirar a arma dos brasileiros, nos Estados Unidos acontecia um movimento que ia na contramão disso. Tanto é que a segunda emenda americana ela vai dizer assim, olha, garantir aos cidadãos o direito à autodefesa através do porte de armas de fogo. Porque era uma proteção contra inimigos internos e externos. A arma de fogo serve para nos proteger do inimigo que vem de fora, mas também do inimigo que está dentro. E eu gosto da questão do presidente atual, né, do Bolsonaro, defender a questão das armas, que ele sempre disse, o objetivo não é defender apenas de bandido, mas é defender, inclusive, do governo, para que nós não venhamos a subjugar o povo. Então é isso que a gente vê em toda a história, desde lá do Brasil, regência com a Guarda Nacional, onde havia bagunça era onde? Era onde Lampião reinava, né? Lampião e seu bando Sim, lá, que eram os criminosos da época. Então, como eles eram criminosos, então, se os fazendeiros não pudessem se defender com arma de fogo, eles iam fazer o quê? Né? Iam viver refém da bandidagem. É o que a gente vê no Brasil hoje. com certeza, pastor. E isso até demonstra o tanto que o presidente, né, o Bolsonaro, ele se preocupa com o povo, não é justamente não dele perpetuar no governo, né, mas do Exato. povo perpetuar na sua liberdade, né? Ainda que Sim, seja pouca, a gente tem liberdade em detrimento ali de Cuba, em vista de Cuba, a gente tem liberdade. E de fato ele mudou muito o cenário armamentista, muito. Lógico, eu como armamentista, eu acho que ele deveria ter mudado mais. Mas dizer que ele não mudou e dizer que ele não buscou dentro ali, né, do do que ele pode, né? sistema todo mudar, mudou bastante e a gente viu muita melhora. E aquelas pessoas que se veem capazes de ter arma, arme-se. Sim, Porque os tempos são cada vez, as coisas estão cada vez mais obscuras, né? E não pense exato. nós cristãos que a gente vai se safar dessa, né? Sim, com certeza. Não no plano terreno, é óbvio, né? E é tão interessante que você pode ver, a desculpa dos desarmamentistas, elas não mudam. Desde lá da era Vargas, em 1930, onde ele veio com todo aquele discurso palatável, né? Olha, nós queremos o fim do cangaço, que era o fim do crime organizado, traduzindo para hoje. E então, qual foi a estratégia dele? Foi começar a colocar a culpa da bagunça nos cangaceiros lá, e ele começou a dizer que o problema é que as armas que os cangaceiros tinham vinham da mão das armas dos fazendeiros, dos coronéis. Então, o que ele Uhum. fez? Já começou a dizer, olha, vocês precisam entregar suas armas para que as armas não possam ir para a mão dos bandidos. É a mesma desculpa que a gente vê hoje. Né? Sim, Constantemente as pessoas dizendo, olha, as armas dos bandidos vêm da mão do cidadão de bem. Isso é um absurdo. O Bene Barbosa tem aqueles livros dele que ele explica muito bem, né, em relação a isso daí. Eu vi uma sim. vez no Rio de Janeiro, tinha um criminoso tinha um pessoal lá com ponto .50. Gente, qual civil que tem uma ponto .50 em casa, né? Assim, pastor, confesso, eu queria ter uma 1.50 BMG, mas E ainda ajudar, não né? tenho Tem a um terraço, né? grana. Oh, imagine, seria do meu tamanho. Mas não tenho condição financeira para uma. E realmente é isso que você falou. As pessoas têm mania de achar que o cidadão é que vai Armar os fornecer bandidos. arma para o bandido, né? Só que, gente, de quando a gente nasceu, a gente vê bandido com arma. Como que eu que vou entrar agora no mundo das armas vou fornecer arma para bandido? Não tem lógica, né? É só assim, pensar um pouco para ver que o discurso desarmamentista ele não se prospera. Ele não se Sim, prospera em nenhum fundamento. Ele não se prospera na vida cristã, ele não se prospera como cidadão. E isso não quer dizer que você é obrigado a ter uma arma. Não, não é isso.
Eu tô falando que o argumento desarmamentista é falacioso. Ah, porque se tiver se você tiver arma, você vai sentar os bandidos. Ah, porque se você tiver arma, vai brigar no trânsito e vai matar alguém. Gente, se você tiver que matar alguém, você vai matar alguém. Isso aí você Exatamente. pode ter certeza. Você vai pegar o teu carro, vai colocar o carro em cima de outra pessoa, ocasionando um acidente. Você vai matar a facada, você vai anotar a placa, vai fazer qualquer coisa. Então, não tem essa de, se liberar vai ser assim. Não. Se liberar o cara do lado, vai saber que o outro cara também do outro lado também vai estar com a arma. E ele vai ter que Não, e o pensar duas vezes antes Brasil, de fazer alguma coisa. exato. E o Brasil, Jaqueline, ele já é um país desarmado, né? Já é um país Sim, desarmado. E olha como tá a criminalidade, sim. né? Tá no nível estratosférico lá. E uma outra mentira que as pessoas costumam falar em relação a quem é ativista pró-armas, eles dizem assim, né? Olha, as armas são produzidas apenas para matar. O brasileiro não está preparado para ter uma arma de fogo. É por isso que há um curso psicológico, é por isso que há um treinamento técnico, é por isso que há uma série de coisas assim que a pessoa precisa cumprir para depois poder ter uma arma de fogo. Agora, o primeiro homicídio na Bíblia não tinha a ver com arma. O problema E estava em outra quem? também, pastor, muita gente fala, igual você falou, né? A gente tem o teste psicotécnico, tem também. Só que muita gente esquece também que, tipo assim, o policial, ele é um cidadão comum que passou num Sim, concurso e ele tá ali lidando com a arma. Como é que o policial, ele se prepara psicologicamente? É o dia a dia, o contato, eu vejo comigo mesmo. Eu tenho muitos anos de CR, né? E assim, eu vejo tanto que hoje eu tô muito mais preparada do que quando eu entrei. Você vai exato. convivendo com aquilo, você vai vendo que aquilo, querendo ou não, é só um objeto. Você vai diminuindo até a questão de, eu tô com a arma. Você vai mudando as vestes, você vai se tornando uma pessoa até mais Sim, ponderada, porque você tem. Eu não tenho psicológico. Tem sim, quando você tiver arma, você vai falar assim, cara, eu vou perder tudo, perder minha liberdade, perder minha família, perder meu emprego, perder meu dinheiro por conta de uma besteira que eu briguei que eu quero atirar. Você não vai, você vai mudando sim os seus aspectos psicológicos quando você está com a arma em casa. É muito diferente. Você não tem esse não. negócio de, vou pegar e vou atirar aqui, não. É muito diferente. E outra coisa, você sabe que é a sua vida que está em risco, vai passar talvez Sim. o resto, né, da sua vida terrena aqui numa cadeia, vai fazer a família sofrer por conta besteira de um jogo de futebol que alguém tirou sarro em você. Imagine, pastor, você deixando de ver sua esposa, de sair, de poder ir para a igreja, conversar com as pessoas, conviver com as pessoas, para passar desse momento e morar numa cela. Sim, Imagine, eu tenho uma vida, graças a Deus, muito boa. Eu vou pegar a minha arma só porque eu discuti com a amiga, ou com o namorado, ou quem seja, por conta de um momento. Sendo que você pode simplesmente, olha, fulano, eu vou te pedir desculpa, a gente vai afastar aqui, porque eu vi que nossos temperamentos não combinam. Cara, põe fim naquela situação e você não precisa levar ela para uma situação muito drástica. Não há necessidade. com certeza. Então essa mentira que eles dizem, né, as armas são feitas apenas para matar. Não é, em primeiro lugar, para defender. Como eu disse, o primeiro homicídio da Bíblia aconteceu numa emboscada. O problema não Sim. estava no instrumento que foi utilizado, mas sim no coração perverso e pecaminoso do ser humano. Eu vi uma vez uma reportagem sobre um capoeirista que ele morreu esfaqueado. A gente vê em muitos lugares, né? Daí por conta Uhum. disso vai fazer o quê? Vai proibir a faca? Fazer o estatuto desse esfacamento? Eu vi uma vez um lutador de Muay Thai que matou um cara com o cotovelo, né? Porque eles batem muito com o cotovelo. Vai fazer um estatuto agora desse cotovelamento, né? Não pode Não, andar. O e assim, brasileiro não tem mentalidade para andar portando o cotovelo. Absurdo, né? e não tem como, pastor, esse exemplo que você falou, né, aí de Gênesis, né? A gente pode pegar Caim e Abel, né? Que Caim Sim. matou Abel. E não foi por conta É do isso que eu armamento. tô É igual você falou, é o ímpeto de matar. Quando a pessoa está com o ímpeto de matar, seja ela com munida de uma arma de fogo ou ela de uma faca, ela vai fazer isso, gente. Não vai mudar. Ela só vai entrar com uma estatística diferente. Só vai mudar o tipo de armamento, mas ela vai fazer. Se ela tiver com ímpeto de fazer, cometer um crime, não vai ser arma de fogo, ela não ter acesso à arma de fogo, que ela não vai fazer. Então, é bom deixar isso claro que muita gente é contra a arma de fogo, mas hoje em dia a gente já tem outras armas ao nosso acesso. E assim, se eu for ali na cozinha, eu já pego uma faca e eu já consigo fazer qualquer coisa com ela. Exatamente. E é um absurdo, né? Armas matam. Não, se a gente presumir que armas matam, a gente vai ter que falar que carros atropelam, que canetas assinam cheque, né? Que bolas fazem Sim, gol, e sendo que não é esse o caminho. O problema não está na arma, o problema, como eu disse, é o cidadão. É sim, por isso e o que. problema.
O problema é o que você disse, é o coração, né? E a Bíblia ela nos Exato, alerta muito isso, né? Que o problema é o nosso exato, coração. Então, quando eu vejo cristão com tanto terror com a arma, eu fico mais preocupada com ele agora, não quando ele tiver uma arma, mas agora. Será que ele está cuidando do sim, coração dele? A gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, mas isso não quer dizer nada que eu tenho que proibir as armas, que tem que acabar com as armas. exatamente. Você vê, né, o Brasil, por exemplo, tem inúmeros problemas. Corrupção é um câncer em nosso país, Sim, violência. Só que todas essas coisas, elas não subsistem por si só. Elas precisam de um ser humano que faça essas coisas. Então, o problema maior é o que a Bíblia chama de novo nascimento. O que falta é o encontro com Deus, o arrependimento de pecado e uma vida voltada para a glória de Deus. Então, se você vive dessa maneira, é só assim que as coisas vão melhorar. Porque, do contrário, não tem como. Porque o problema está justamente na pecinha que aperta o gatilho, né? Não é na arma em si, mas no ser humano que está ali por trás. E se a gente for só um sim. pouquinho lógico, né? Você não precisa nem ser muito inteligente, mas você tem um pouquinho de lógica, você vai ver que as armas elas servem para defender as pessoas. Se você está ali num grupo e onde tem uma pessoa armada e você é um ladrão, você tem dois grupos para você escolher. Você sabe que um tem a possibilidade de ter alguém armado e o outro ninguém. O ladrão ele vai usar um pouquinho a cabeça, vai saber, eu vou naquele grupo onde não tem ninguém. Por quê? Porque ali a possibilidade do revide é zero. É por isso que na nossa igreja aqui tem alguns irmãos que são militares e Uhum. são, né, tem armas também. E eu sempre fico tranquilo nos cultos em relação ali, pelo menos a essa parte ostensiva, porque por conta da nossa pregação aqui, nossa, as pessoas xingam bastante, Gostei. né, com a Agora eu nossa só quero ir igreja. para a igreja que tiver alguém armado. Ó, pra você ter uma ideia, na época, você não é de São Paulo, né? Você é de que estado, Jaqueline? Brasília, né? Eu moro em Brasília atualmente. Aqui teve recentemente o Dória, ele baixou o decreto de novo, né? A questão das igrejas não poderem ter culto e tal. E na nossa cidade aqui, a nossa igreja foi a única que ficou aberta. Deixei Uhum. aberto lá com medo, mas a gente, não vou aceitar. Né? Um governador inconstitucional, a gente estava obedecendo, fazendo tudo. Uhum. Só que, como o púlpito ele é aqui e eu fico de frente para a porta, pessoas passavam de carro tirando foto, passava xingando e um monte de coisa. Enquanto tá xingando lá de fora, tá bom, né? Eu tô vendo um armado lá de cá, um armado lá de cá, tá tranquilo. E isso Segurança. aí tá mais tranquilo mesmo, né? E você falando Exatamente. sobre esse aspecto aí, pastor, da pandemia, né? É incrível como essa mentalidade de obediência serviu ao Estado. Não é que a gente tem que sair por aí sendo revolto com o Estado. Não, a gente tem que seguir a lei dos homens. Mas desde Sim, que as leis dos homens elas sejam razoáveis, né? E ela não seja contra a Bíblia, no nosso caso. E a gente pode ver o nazismo, né? As pessoas não sim, percebem. A gente olha para o nazismo e fala, nossa, que absurdo, como que as pessoas chegaram naquele nível? E muitas coisas acontecem hoje muito parecido com o nazismo. Esse laboratório, né, mundial da pandemia mostrou pra gente isso, que o nazismo ele foi tão real que hoje a gente consegue ser tão servil, né? Com a questão da exatamente. pandemia foi uma delas, né? E O porque eles desarmamento aceitaram também tudo é. também, né? Eles começaram Sim, a aceitar tudo que o governo impunha, né? Então você começa a aceitar esse tipo de medida aí, vai chegar uma hora que você não tem mais nada, não tem mais nenhum recurso. E em relação a essa questão da pandemia, quando teve aqui, eu tinha seguro do que eu estava fazendo, medo, claro que eu tinha medo. Pô, eu tenho uma esposa, 3 filhos por enquanto, então, claro que eu pensava que poderia acontecer alguma coisa, né? Tanto é que foram vereadores falar comigo, ameaçaram da multa de 15 mil e um monte de coisa, né? Só que eu falei, não, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu acredito que é correto. Porque se você segue diante dessas coisas aí, eles vão a cada dia mais diminuindo a nossa liberdade. Chega um dia que a gente é igual o povo sim. cubano. Não dá para Não seguir tem o que fazer. cegamente, né? Sim, O desmando do Estado, né? Teve um seguidor que colocou assim, ó, em local de aglomeração não pode portar arma. Depende. Se você for policial, você pode sim. Não pode a gente que é CAC, né? No caso, sim, eu que tenho um CR, só tenho um CR, não sou polícia, eu não posso realmente sair do stand de tiro e ir para um lugar de aglomeração portando a arma. Mas se eu for policial, eu posso sim. Inclusive, eu tenho diversos exemplos de amigos meus policiais que eles sempre estão armados. Alguns decidem não estar, mas a maioria sempre está armado em qualquer lugar, 24 horas. sim, com certeza. E quando, por exemplo, nesse caso, né, um amigo policial que está armado, por mais que tenha alguém ali no grupo, vamos colocar na igreja, né, tem alguém na igreja que seja contra, ela mesmo Uhum. sendo contra, ela está sendo protegida por conta daquela pessoa. Sim, sim. Porque eles não conseguem ver essa questão da defesa que a arma traz. Tem um caso muito interessante que aconteceu com um amigo meu.
que a esposa dele estava em casa, né? De repente pulou um bandido no muro. E a esposa dele saiu gritando: pega a arma, pega a arma. Rapidinho o bandido já pulou para fora de novo. Nem arma tinha. Então olha para você ver como que bandido também pensa na vida dele, né? Sim, eu tinha um colega, né, que ele era bem novinho e entrado na fazenda, tava ele e a mãe. E o pai sempre avisava, ó, quando tiver só você e a mãe, se entrar qualquer pessoa aqui, sai atirando, porque ele era criança, né? Só que assim, o pai Sim, já trazia a responsabilidade para ele por ser homem, né? Ele falou assim, ó, você sim, atira, depois a gente vê o que faz. Meu, ele era criança, o pai não estava em casa, o bandido foi entrar. Isso tem tempo, né? Óbvio, né? Porque hoje as pessoas sim. têm muito medo disso. Ele só saiu atirando. Ele falou, já que eu era criança, eu não sabia nem onde atirar. Eu só sei que o bandido não terminou de invadir nossa casa e eu não sei aonde que pegou, de fato, o disparo, né? Mas para você ver, todo mundo tem medo de levar um disparo e quando alguém atira, você não quer saber se vai pegar em você, você quer saber que você vai se esconder, né? Você vai sair Exatamente. dali daquela iminência de perigo, né? Sim. E você pode ver, né? Por mais que nós tenhamos policiais altamente treinados, Sim. dedicados, temos uma polícia bem preparada, não adianta, o Estado ele não consegue estar com a gente em todos os lugares. Não. Nem que tivesse um Infelizmente não. efetivo, nem que A dobrasse o gente pode, efetivo, triplicasse. a gente pode ter operadores especiais, pode ter tudo ao dispor do Estado, mas infelizmente ele não Sim, consegue me atender, atender você, atender toda a demanda da população. exatamente. Por isso que a melhor forma que tem é a gente mesmo se defender, né? Porque a arma, na verdade, ela nivela o ser humano ali. É a mulher que é frágil, que ela consegue se defender do homem Exatamente. forte. É o homem que talvez é forte, mas vem dois para cima dele. É o velho que consegue se defender do mais novo. Então a arma ele tem essa questão niveladora, né? Tem, se não me engano, eu não lembro quem diz essa frase, que diz assim, né? Ó, Lincoln fez os homens livres, mas São Colt os fez iguais. Ou seja, né, Lincoln, Isso através mesmo. da. Uhum. Eu não Já lembro o vi autor, essa né? frase. Muito É, conhecida. eu não lembro quem foi o autor que disse essa frase, se lembrar, você pode falar. Uhum. Então, exatamente, olha, Sam Coates os fez iguais, né? Porque a partir de agora não importa, né? Se é magro, se é um rato de academia enorme, né? A arma de fato vai Se é nivelar homem, isso ali se e é assim vai. mulher. E isso até é bom, pastor, falar desse assunto, é porque eu falo com todo mundo, né? Gente, por que que eu defendo muito armas? Porque a arma é igualitária. Ela, na Sim, mão de qualquer pessoa, ela pode ser um objeto de defesa. Mas por ela ser exatamente. igualitária, não quer dizer que eu quero que mulher seja igual ao homem, né? Tem Sim, essa diferença aí. Eu quero, a arma, ela torna a minha força igual de um homem, mas não quer dizer que a pode Jaque falar, quer, só arrumar aqui. ter, Pode quer falar, desculpa, ser só tô no igual a um negócio aqui. homem ou é igual, né? Não. Eu quero ter para igualar forças, né? E não a questão de ser igual, né? Voltei. Não sou feminista, né? Isso que você falou, né? Não tem nada a ver com, olha, defender a arma nas mãos das mulheres com o seguinte, ó, agora se seu marido falar alguma coisa, você dá um tiro nele. Não tem Exatamente. nada. E é isso, pastor, que tem sido muito bom de vocês, pastores, estar se posicionando, né, a respeito de arma, porque mostra isso. Gente, mulher, quando ela tem arma, não quer dizer que ela não tá pedindo direitos iguais, ela não tá dizendo que ela é igual ao homem. Ela tá igualando forças. Questão de defesa, Exatamente. legítima defesa, apenas. Ela não tá dizendo que ela é igual ao homem em questão de estatura física, em questão de direitos cristãos, que a gente acredita na Bíblia. Então, são coisas que você tem que colocar na cabeça de você e separar por caixinhas. E não sair como qualquer pessoa sai, né? Não, agora eu sou igual a um homem. Eu tenho uma arma, sou igual a um homem. Exatamente. E o Brasil é o país da hipocrisia, né? Às vezes eu acho tão interessante que você vê os desarmamentistas. Luciano Huck, né? Ele prega totalmente contra a questão das armas. Ele vai subir o morro, escolta do BOP. E, gente, mas por que não sobe com livro, cantando Imagine, ou o Caetano Veloso junto com ele, né? Sim, Porque no fundo eles sabem a importância da defesa em relação à arma, que é uma proteção contra esse mundo perdido que a gente vive. é tão hipócrita, né? Assim, é igual você falou, é o país da hipocrisia, que a gente vê feminista contra a arma. Ora, se eu quero defender a mulher, por que que eu não posso defender a arma? O Sim, Luciano Huck, se eu sou contra a arma, por que que o segurança deles tem a arma? Então, assim, exato. você não encaixa nenhum discurso desarmamentista com a lógica. Você não consegue encaixar. Você não consegue defender. Exatamente.
Então, é que quando a gente é a favor da questão das armas, Jaqueline, as pessoas pensam o seguinte: ah, porque se liberar arma, vai vender no catálogo da Avon, Casas Uhum. Bahia, o carro do ovo, vai passar vendendo, né? 30 armas, 15 reais, ou coisa parecida. Não, não é, igual Uhum. você falou. Além de ter todo um processo seletivo, rigoroso, para você Sim, poder obter a arma ali, e tem a questão do preço também, é um preço um tanto sim, é salgado. preço, é questão de querer, que por mais que libere, tem gente que realmente não quer, não se vê bem, não quer ter arma. Então, assim, tem gente que não quer ter arma, tem gente que, pô, não tem o dinheiro para poder investir nisso, o processo é burocrático, você precisa atender ali ao rigor da lei. Então, assim, não é todo Sim, mundo que vai ter. A gente pede a lei para ser mais branda para aquelas pessoas que elas querem ter e que já cumprem bastante das regras, elas poderem ter acesso. E o mercado também trazer o valor mais acessível, deixar o mercado mais acessível. exatamente, com certeza. Então, as pessoas precisam entender, né? Igual a gente está falando, tanto na questão bíblica como na questão histórica, toda vez que, quando uma nação era punida, a forma era o quê? Tirando a forma delas se defenderem. Uhum. E se a pessoa for um pouco honesta e olhar para o lado, ela vai ver que realmente é isso que acontece. Como a Sim. gente deu o exemplo de Cuba, né? Então, quando você vê algum governante dizendo, olha, vamos diminuir a capacidade das pessoas terem armas, ó, a gente quer fazer o estatuto de desarmamento, igual o governo petista fez. Não, esse você tem que correr, porque ele quer, na verdade, ele quer mandar em você e não dar liberdade para você. Quando vazou aquele áudio lá da reunião ministerial do Bolsonaro, Uhum. ele falando a respeito, né, tem que dar arma pro povo e tal. E, gente, quando que o presidente falou isso daí, né? De fato, é alguém que está Porque essa não preocupado era a com a defesa da intenção dos população. presidentes anteriores, né? Inclusive teve um seguidor que falou aqui da Mesbla, né? Isso foi né? 1900 e Sim, bolinha, realmente o Brasil já foi bastante armamentista. Questão de comprar arma e ir em lojinha mesmo. E assim, o cidadão era papel de pão para pedir porte, era aquela coisa. Vou fazer a assinatura aqui, tudo a próprio punho. E isso o Bolsonaro, muitas das vezes, inclusive nesse áudio, ele fala que defende isso, né? Não sim, com essas palavras, porque tudo que ele fala já é distorcido. Imagine se ele fala que vai querer voltar ao tempo da mesbla aí. Mas sim. assim, Ó, hoje a gente percebe pela resistência, tanto do sistema, né, quanto de algumas pessoas, não, a gente não consegue mais voltar para a mesbla da vida, né? Para sim. Casas Bahias armamentistas da vida. A gente não consegue voltar para isso ainda não, em curto prazo não, mas a gente já Sim, consegue mostrar que o brasileiro tem sim cultura armamentista, porque a gente tem o exato. rigor da lei e a gente também tem um passado já armamentista. Sim, com certeza. Ó, inclusive aqui o meu amigo Caio, eu esqueci, o Caio, ele trabalha com essa questão de regularização de arma, alguma coisa assim também que ele faz. Ele é bem proativo nessa parte. Essa frase dele aqui, né, que o que pode impedir um homem mal armado é um homem de bem armado. E as Por pessoas isso que a precisam gente tem ali entender a isso figura daí. do policial e do bandido, né? Sim, exatamente. Só que a gente não pode Exatamente. também menosprezar a outra linha de defesa, que é o cidadão. Porque quando toda a linha de defesa ali policial ela foi quebrada, aí já vem a sua linha de defesa, né? Exatamente. É como, acho que foi você que disse, né? A gente prefere ter a arma e não usar do que precisar e não ter. Sim, é Então, igual seguro de carro, pastor. Assim, se você tiver carro, eu não tenho carro, mas eu tenho moto. Eu coloquei seguro na minha moto. Porque, sim, assim, eu não quero cair nela, eu não quero bater, pelo contrário, né? Moto é bem mais perigosa. Mas eu não quero cair, eu não quero bater, pelo contrário, eu paguei para não usar. É assim com a sim, arma. A gente paga não na intenção de, eu quero usar. Pelo contrário, eu quero não usar. Mas exatamente. precisando, eu tenho. Exatamente. Para defender a gente, a Sim. nossa casa, eu tenho 3 meninos aqui em casa, né? Por enquanto só homem, né? Quem sabe o quarto vem menina, né? Mas por enquanto só menino. Uhum. E constantemente, às vezes eu saio e fico bastante tempo fora. E eu sempre Ah. falo para eles, olha, por mais que eles são pequenos, eu digo, olha, pai saiu, vocês são o chefe de casa aqui, vocês são homem, defende a Sim. sua mãe, né? Quer que se defenda de qualquer jeito. Na gaveta Você tal tem tem que isso, dar na vida, gaveta né? tal tem aquilo. E é Exatamente. já ensinar isso, né? Eles têm que dar a vida pela mãe dele, né?
Eles serão futuros chefes de casa, eles serão cabeças de família e é isso, é a vida deles. Com certeza, exatamente. E quando a gente entende isso, que o objetivo é a defesa, Jaqueline, uma que biblicamente você não consegue defender essa questão de, olha, não pode, é pecado ter arma. Igual algumas pessoas me indagaram, né? A respeito do último Aham. vídeo que eu fiz. Ah, é um pecado ter arma. Não, não é, né? Você vê nitidamente na escritura ali, como a gente falou, que se necessário for, Deus nos deixa defender. Olha um exemplo claro, né? Esse Lázaro aí Uhum. estava assombrando Goiás lá. Daí um cara desse vai à sua casa, pega a sua esposa, estupra a sua esposa. Daí o que você faz em nome do cristianismo? Olha, bateu na face direita e vira à esquerda, ou seja, né? Olha, estuprou a esposa, tá bom. Pega minha filha ainda tá zero bala, né? Mas não é isso que a escritura nos Sim, manda fazer. Se você faz isso, você está descumprindo o mandamento que é de morrer pela sua esposa. E como exatamente. você faz isso? É se defendendo, né? E é isso que você falou, é se defendendo. Não tem como. Eu, É morrer pela família não quer dizer que você não vai fazer nada, né? Você vai ficar ali no front. Prova exatamente. disso, pastor, eu vou lembrar um pouquinho, um fato histórico, um pouco antes dele estar atormentando, né, o Lázaro atormentando o pessoal lá em Cocalzinho. O que que ele fez antes? Ele pegou, matou o marido, matou o filho, depois estuprou a esposa. Olha aí. Pensa assim, se esse marido tivesse armado, ele tinha impedido o estupro da esposa, que ele é como chefe de família, ele tem que realmente dar a vida por ela e Obrigação, defender. né? E também teria impedido a morte dele e do filho. Como E que de isso não é outras cristão? pessoas posteriormente, né? É, exatamente. E ainda evitado a morte de outras pessoas, porque ele já teria cessado aquele mal. Exatamente, Jacqueline. Então, Exatamente. não tem como. Então, daí algumas pessoas argumentaram da seguinte maneira, né? Não, mas a gente tinha, se aparecesse na minha casa, tinha que orar por ele. Tem que orar por ele, gente, né? Você pega, você inibe ali o perigo que ele traz. Se ele sobreviver e for preso, joia, você ora para ele quando ele estiver lá na cadeia. Daí lá não tem problema você alimentar a ele, apesar que a gente já alimenta, né, com os impostos. Mas não tem problema aí pregar o evangelho para ele lá. Mas a gente tem que Sim. se defender, isso é um mandamento. E também não tem problema, pastor, se alguém tentar entrar na minha casa, eu atirar e falar, Deus, que antes dele, né, ser morto por completo, ele peça perdão e vai para o céu, porque aí é ele Deus. Mas eu não vou É, deixar que o mal entre em mim ou aconteça o mal comigo para dizer assim, não, é porque eu tenho que pregar para ele para poder ir para o céu. Aí você pergunta para a pessoa, mas você está pregando para os seus vizinhos, está pregando para outras pessoas, porque assim, você está muito preocupado. Não, é o tipo de pessoa que não prega para ninguém, mas quer pregar só para aquela pessoa ali que tem a intenção de estuprar, matar e roubar. exato. As É pessoas falam isso, simplesmente só para Jacqueline, realmente. Oi? é só para ser contraditório, né? Porque eles falam isso, é É, porque não foi com é eles que isso. aconteceu, né? Sim. Eles falam É porque só não para foi com eles contradizer. que aconteceu. É exatamente. Igual, agora eu queria ver se fosse com um parente dele, com um familiar dele, com alguma coisa assim. Então, eu sempre falo, né? Ser cristão não é ser bobo, não é aceitar tudo, não ver as pessoas de fato. Ó, quando Jesus fala a questão de tomar um tapa na face direita e virar à Uhum. esquerda, ele não está dizendo de forma literal. Ali o objetivo que ele está dizendo é a questão da humilhação, né? Olha, Sim. aceitem alguns tipos de humilhação. Tanto é que a ilustração é Sim, o tapa, não o soco, né? Não é a sim. agressão. Se fosse E agressão, não é seria a diferente. vida, né, pastor? Olha para você ver, esse exemplo ele é tão bonito que ele fala do tapa. Ele não fala Sim, ali da vida inteira, ele fala o quê? As circunstâncias da vida. Você tem que aceitar a humilhação das circunstâncias da vida. Eu já passei por muita dificuldade na minha vida, financeiramente falando e de outras formas também. E eu tive que aceitar essas circunstâncias. Mas é diferente isso do que uma situação de risco de vida. É diferente. exato. E também diferente de quando você está pregando a palavra com um trabalho missionário e você está sofrendo um risco de vida. Eu sempre falo, usa o cérebro, pense direitinho, não fica no tico e teco. Ou eu sou contra ou eu sou a favor. Eu vou dar um tiro ou não vou dar um tiro. Não, analise a situação e acha situações bíblicas que ocorreram e fala, cara, se fosse essa situação, estaria aqui na Bíblia. Não traduz, não fica interpretando. Mostra, cara, igual a questão do Neemias. Aconteceu com Neemias, opa, era uma situação de guerra, o povo de Deus tinha que se defender, então uma colher de pá na mão e a outra, opa, defesa da vida, o meu
meu lar, minha casa, eu vou defender porque a pessoa está querendo invadir, destruir a minha família, que é projeto de Sim. Deus. Então, sim, é colocar essas coisas junto com coisas que aconteceram na Bíblia. E não ficar tipo, ou é sim ou é não. Se eu tiver uma arma, ou então eu tenho qualquer situação eu tenho que meter bala. Ou senão, se eu tiver arma, nunca vou poder reagir. Não é bem assim. Isso É não tem a ver com realmente, incredulidade, né? É que as pessoas às vezes sim, pensam, uma pessoa amada é incrédula, ela não acredita que Deus vai cuidar dela. Claro que a gente acredita. Não só em relação a isso, Deus vai cuidar da gente em tudo. Mas isso não nos impede de fazer a nossa parte, que é defender. Deus uhum. nos deu a faculdade mental para a gente poder raciocinar. Para quê, né? A cabeça é só para colocar boné? É só para ter cabelo? É justamente É porque esse tipo para de gente, usar. pastor, eles acham mais fácil o sim, sim, aquele assim, o extremo. Ou é só isso, ou é só aquilo. Eles não Sim, conseguem olhar para a Bíblia e ver que Deus agiu de diferentes formas em cada situação. E é assim que Deus age. Não adianta a gente colocar Deus na caixinha. Ele agiu em cada sim, situação do jeito que ele achou melhor. E é isso. Davi, exatamente. ele poderia simplesmente não ter matado Golias? Ter dado um infarto em Golias e Golias morrido? Não, mas ele quis que Davi arremessasse ali na época dele o projétil dele, né? Que não Com era a um arma da projétil, época, né? mas usasse a arma da época e se defendesse. Mas Deus Exato. poderia simplesmente ter matado Golias sem Davi ter feito nada. Só que não foi Dado um assim raio, que né? Deus É. dado o raio e ele morrido. Não, e Então, assim, detalhe também, Jaqueline. Perdão, só pode falar. não é questão de ficar elucubrando muito, né? Mas nesse episódio de Davi que você falou, a Bíblia cita ali, ó, primeiro que Davi ele era um hábil atirador de funda, que era aquele Sim. instrumento, né? De tiro ali. Ou seja, era alguém treinado e capacitado para aquilo. Ele era um dos 5 que mais atirava ali na região dele. E Ele quando ele nem vai lutar conseguiu com. usar a armadura e as armas de Saul. Exatamente. E quando ele vai, ele escolhe as pedras que ele levaria para a batalha. Ou seja, ele já foi Sim. até na munição, né? Qual munição é correta? Ele foi com Treinado eu tô, ímpeto. preciso da munição correta. Exatamente. Só que a diferença é o seguinte, ó, ele se preparou em relação à arma, em relação à munição. Só que olha a oração dele. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou em nome do meu Deus. Por causa dele que eu vou defender o meu povo. Davi estava Sim, nada mais nada menos que defendendo o povo dele também através dessa sim. atitude. Só que os cristãos eles não conseguem ver, né, esse tipo de atitude louvável que Davi teve, sendo um armamentista de sua época. E outra, pastor, estendendo só um pouco mais, esse raciocínio de que as pessoas não podem pensar tão pequeno assim, é que se o cara entrou na minha residência, quem sabe eu não estou evitando outros males que esse cara vai fazer. E ele entrou na minha porque eu iria cessar esse mal. Então é bom a Sim, gente refletir muito nisso, de que às vezes o mal vem até você, igual foi até Davi, porque você é guerreiro de Deus, é você que vai cessar o mal, entendeu? exato. Com Então, certeza. assim, não deixa o mal prosperar. A moça perguntando que o Papa é desarmamentista. O Papa é desarmamentista, comunista, esse Papa nem conta, né? Esse, né? Totalmente. Esse é desarmamentista, mas outros papas não foram, assim, desarmamentistas, né? Igual esse papa atual. Mas, sim, eu também prefiro não entrar na esfera da religião alheia. Né? Como Sim. eu não sou católica, eu prefiro não opinar e tal papa é desarmamentista. Meu, aí é você que é católico que tem que dizer, né? Se aquilo ali vai condizendo ou não, né? Você que vai agindo ali dentro, né? Eu sou Sim. cristã, protestante, então eu vou agir dentro do meu mundo, tentando chacoalhar pra gente É. corrigir aqui dentro. E eu já falo de todo mundo. É, Eu me ligo. exatamente. Jaque, mas E olha, tá quase dando o nosso horário aqui. Porque eu tenho um sim, compromisso daqui a pouco também. Ó, só tirar aqui que entrou. As pessoas também têm que entender, né? Igual o que a gente falou no começo, é que você defender a questão do armamento para as mulheres não tem nada a ver com ser feminista. Você não é exatamente. feminista. Se defenda Não aí, por sou, favor. nunca fui e nem sou, né? Sempre tive muita Ó, briga quanto a isso, leia porque esse. querendo ou Ó, não, dá pra ver? dá pra ver. Querendo ou não, eu falo, né, para muita gente, e acaba que eu não falo até mais para homem do que para mulheres. Mas o que eu falo, gente, a minha autoridade não é autoridade sobre os homens ou sobre os homens, né? A minha autoridade, quer dizer, que não é minha autoridade, é simplesmente um ativismo pró-armas para esclarecer essa
esse preconceito, né? Tirar esse viés preconceituoso de ser contra as armas. Apenas, eu não estou exercendo autoridade sobre os homens, eu não tenho nenhuma intenção de me igualar aos homens, nem força, nem nada. Eu sei o meu papel feminino e cada vez mais eu peço para Deus para me mostrar isso, né? Para me conduzir a isso, que foi a forma como ele quis. Ele quis que eu fosse mulher, então eu tenho que ser na forma que ele criou. Então, assim, o Sim, fato de eu estar pregando sobre contra o desarmamento não quer dizer que eu estou querendo ser igual aos homens ou que eu sou feminista, nem nada disso. Pelo contrário, eu reconheço a diferença feminina até nisso, né? Que a gente exato. precisa de ter um armamento justamente porque a gente não foi criada de maneira igual, né? Em questão de força. Sim. Eu vou ver se depois eu consigo colocar essa live no YouTube também, né? Que a gente começou um canal lá há pouco tempo. E o pessoal que Tá. segue o meu Instagram, pedir para vocês, né? Ó, se tiver qualquer dúvida em relação a armas, essas coisas assim, a Jaqueline sabe muito sobre esse assunto. Você pode entrar lá, chama ela no direct, eu tenho certeza que Eu ela falo pode assim, se eu não souber, eu sei quem sabe, e aí a gente vai te responder. exatamente. Então, se ela demorar um pouquinho, é porque realmente é bastante coisa, mas chama lá no direct, alguma coisa. Se tiver Sim, dúvida, pode me pode mandar. chamar. E o Tá pessoal que é do ok. seu Instagram também, né? Se puder falar para Sim. eles, né, me seguir aí, se inscrever lá no meu canal, Pastor Rafael César, fala bastante sobre política, sobre armas, teologia reformada, esses assuntos em geral aí, né? Eu Pessoal que falo está tudo. aqui, que me segue, segue aí o pastor. É bom que vocês vão ficar por dentro de vários temas aí que muitos outros pregadores têm um receio de pregar, né? E acabar afastando as pessoas e não e assim sendo bem pragmática, né? Eu gosto que pastores preguem exatamente aquilo que não deveria ser pregado, né? Para abrir e alertar o olho das pessoas, né? E isso é muito É, bom. Eu vejo seu trabalho, pastor, que você vem fazendo isso, né? Pregando assuntos que muitos pastores não querem pregar, porque são assuntos delicados. Então, quem me segue, siga o pastor, porque eu já vi uns vídeos seu lá no YouTube muito bom. Eu não vou falar para deixar as pessoas curiosas. E tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que estar pregando o que muitos não querem pregar, né? Porque o que exatamente. todo mundo já prega é chovendo molhado. Se tem uma coisa que eu não sou, é politicamente correto, Jaqueline. A gente Eu precisa acho que eu pregar também não. tudo. É. Tá ok, E se também paz aí. a igreja precisa aprender essa questão, né, desses assuntos que, igual você falou, muitos têm, não sei se às vezes seja ignorância, né, não tem Sim. conhecimento para falar, ou às vezes é medo. Realmente, às vezes dá medo. Tem alguns assuntos que dá medo de falar, porque eu sei que falar isso aqui vai espantar alguns, mas a gente precisa ser fiel à escritura. E como eu prego na minha igreja, que sempre de forma expositiva, né, eu pego um livro e Uhum. vou do começo até o fim, igual quarta-feira eu estou pregando agora sobre Apocalipse, e domingo eu estou pregando sobre Lucas. Então ali não tem como eu fugir de determinados assuntos. Preciso falar e eu tento me preparar ao máximo, né, na parte de estudo e oro para Deus dar graça e dá também coragem, né, porque às vezes, querendo ou não, dá um medo de falar. Já me Mas as ameaçaram um porradas monte de dói, vezes né? aqui. Não, ameaça de monte, né? Já ameaçaram até minha esposa, acharam até o Instagram dela, alguma coisa assim. Foi lá, o pessoal daqui da minha cidade, principalmente, ameaça de montão. E eu sei que acho que é só ameaça, né? Eu acho que é, né? Tomara que Uhum. seja. Mas já Mas vai aí a gente guardando aí, torce. pastor, porque isso aí é só elemento para você ter porte de arma. Com certeza, com certeza. Jaqueline, não, mas eu queria agradecer você, né? O privilégio, Uhum. querendo ou não, a internet nos dá esse privilégio de conhecer pessoas que pessoalmente talvez a gente nunca teria conhecido. Então, Sim, eu agradeço você ter separado uma parte do seu tempo, que eu sei que seu dia também é bem corrido eu aí, também te para agradeço. vir, para explicar. E se Deus quiser, mais para frente, aí, marca uma outra live aí também. Eu estou sempre à disposição, não só à sua disposição, mas o pessoal lá do seu Instagram também, se tiver alguma dúvida em relação a teologia, política, esses assuntos que eu costumo estar pregando ali, nossa, podem contar comigo, pode mandar meu WhatsApp para eles aí que eu mandei para você, fica à vontade, tá bom? Você quer despedir do Tá pessoal, ok. falar mais algumas coisas aí? Tá ok. Muito obrigada, pastor. A galera aí que me segue, segue o pastor. Eu gosto muito da sua transparência, né? E eu acho que a gente veio para isso mesmo, para a linha de frente, né? Tem dia que não é fácil, igual você falou, já recebi também ameaça de morte, ainda mais sendo mulher, né? É bem Sim, complexo, assim, você receber esse tipo de coisa, e eu não sou polícia nem nada, mas eu sei que quem tá com a gente é maior do que todo o universo, e ele prepara a gente para isso a cada dia, né?
Então, eu só tenho a agradecer. Espero que sim, que a gente faça outras lives aí com outro tema. E que quem quiser entrar em contato comigo ou com o pastor, a gente está aqui para servir mesmo. Está aqui para a gente servir vocês. Ok, obrigado, viu, Jaqueline? Então, vocês Tá que nos ok. acompanharam aí até agora, que vão assistir depois, que Deus abençoe cada um de vocês também, tá bom? Tá ok. Jaqueline, fica Fica com com Deus, minha Deus. amiga. Deus abençoe. Tchau, Tchau. tchau. Deixa eu ver como que para isso.